Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? E confirme se por acaso vocês estão conseguindo me ouvir. Dê um ok aí no bate-papo, por favor. Milena está ouvindo. A professora Lizia também está ouvindo. Ok, então. Então tá bom, gente. Nós vamos começar, né? Acho que a turma vai entrando. A informação que eu tive foi que mais de 80 pessoas se inscreveram. Então acho que o pessoal, conforme for começando aí, a gente vai, vai pegando um pouco do rumo, tá certo? Então, só vou comentar algumas coisinhas aqui para poder chamar o primeiro professor que vai estar batendo esse papo hoje com a gente. Essas aulas na quarta-feira fazem parte de um que está auxiliando e trabalhando nesse período de isolamento, né, que alguns chamam de quarentena, e a gente poder conseguir discutir algumas coisas, falar um pouco sobre ciência, falar um pouco sobre temas de áreas diversas que a gente às vezes não tem condição de estar falando, e que nesse momento agora, né, feliz ou infelizmente, né, a gente tem que utilizar as dificuldades a favor, então a gente está utilizando para poder discutir um pouquinho sobre isso. Então todas as quartas nós temos que são sempre convidando pessoas que são estudiosas no assunto, e para várias áreas, né? Na semana passada, se eu não me engano, nós tivemos uma aula com o pessoal da Geronto, né? Tivemos um fisioterapeuta, um médico, dois fisioterapeutas e um médico. Na semana anterior, acho que nós tivemos uma aula da turma de nutrição, e assim vai. Além de terças e quintas, aí já no Instagram, a gente consegue estar discutindo um pouquinho. Ontem tive o prazer de estar dividindo junto com o meu amigo Daniel Xavier, falando um pouco sobre a experiência dele em Manaus, sobre as ações que eles têm feito, de todo o trabalho de cinesioterapia hospitalar nos pacientes, né, com as síndromes agudas respiratórias, especialmente as causadas pelo coronavírus, tá bom? Então foi um papo muito legal, acho que enriquecedor, e hoje eu não tenho dúvida que também vai ser assim, né? Os temas eles foram voltados cuidadosamente para o que a maioria de nós, né, estamos vivendo, e até também aprendendo a lidar um pouco com as questões do teleatendimento, né, que foi autorizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia. E tem muita gente fazendo um trabalho legal com isso, sabe? Tem muita gente fazendo um trabalho bacana, e hoje vieram duas pessoas que têm coisas interessantes nessa linha para poder falar para a gente, tá? Vou apresentar primeiro o primeiro professor, que é o professor Zac Moreira. Ele vai falar direto de Aracaju, aqui, meu conterrâneo. E a gente vai... O Zac, além de ser um grande amigo meu, é também uma pessoa que eu trabalho. Então, por que eu comentei isso? Porque eu tenho amigos que eu não trabalho, poucos amigos que eu trabalho. Então, o Zac é um dos caras que eu me espelho. Cara, Zac, pode ligar na sua câmera aí, seu fone também, para a gente poder ter essa interação, que eu estou me sentindo sozinho aqui. E aí, E então, beleza, essa voz bonita. E aí é uma pessoa que acho que tem tudo para a gente poder trocar o máximo possível, um ser humano ímpar, que enxerga o corpo humano de uma maneira também diferenciada. Brinco muito com ele, mas na verdade aprendo muito quando a gente se encontra e quando a gente teve o prazer de trabalhar junto. E acho que, como eu falei, é uma pessoa que vale a pena se espelhar, vale a pena a gente aprender um pouco e entender a maneira dele enxergar o corpo humano, enxergar o movimento, como que ele insere o Pilates nesse dia a dia dele, desse movimento, dessa análise de movimento que ele costuma fazer. E só para poder deixar claro aqui para a gente, eu vou ficar meio que servindo de auxiliar para os professores, né, para qualquer dúvida, se a conexão estiver boa ou ruim, mas nós vamos colocar os microfones todos de quem for entrando, eu vou deixar ele sempre no mudo. A gente vai digitando no chat, né? Quem quiser falar, vai digitando por lá. Quem quiser procurar onde é que fica logo embaixo na tela. Do lado de participantes tem assim bate-papo para algumas pessoas, para outras vai aparecer chat, né? E então a gente pode ir conversando, colocando algumas coisas aqui. Os professores, assim que eles puderem, eles vão olhando, e no final a gente abre para perguntas, para dúvidas, sugestões, e aí sim pode abrir o microfone. A questão de cortar o microfone não é nenhum ato autoritário, é só para a gente não ficar vazando barulhos externos para não comprometer a palestra. Ela também ficando fechada no começo para a gente poder só não pesar a conexão de quem tem uma conexão não tão veloz.
tá certo? Mas no final, depois eu quero que a gente abra a câmera para bater uma foto com todo mundo que está participando, tá bom? Isaac, meu amigo, muito obrigado por ter aceito. Realmente é um prazer. Você sabe do que eu estou falando, então, em grandes delongas, fique à vontade aí que o palco é seu. Obrigado aí, viu? E aí, galera, boa noite. Eu acho que tem alguém que está com o microfone ligado aí. Eu acredito que seja Juliana, não sei se eu tenho certeza. Agora eu acho que ficou melhor, porque fica um ruído muito grande aí, a gente fica sem saber direito para que lado vai. E aí, pessoal, para mim é uma experiência muito diferente mesmo, tá falando para as pessoas, mas sem ver as pessoas. Então vai ser bem complexo hoje. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Para mim também é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que eu gosto muito e que já trabalho já há tanto tempo que é muito bom porque eu me sinto em casa quando eu falo do método Pilates e falo de corpo e falo de movimento. E especificamente desse momento que a gente está passando agora, que é o momento da gente estar isolado, né? A gente está com esse isolamento físico. Quem é sabido e quem pode fazer esse isolamento é importante que a gente faça para a gente não entrar numa situação que vai fazer com que as coisas tomem uma proporção mais difícil para a gente. Mesmo sendo a capital do menor estado do país, a gente está tendo um aumento gradual dos casos, então é importante que a gente continue em casa. E sendo fisioterapeutas, a gente trabalha muito com pessoas que que estão dentro da faixa etária que é mais atingida pela letalidade do Covid, né? E nós também precisamos estar atentos porque o Covid também é uma roleta russa, né? Então, eu não quero me contaminar, nem quero ser veículo de contaminação para outras pessoas. Mas vamos falar dos temas do tema que eu vim falar hoje aqui, que é do Pilates, né? Então, como é que o tema quando o Léo, queria agradecer inclusive o convite de Léo, muito obrigado, Léo. Realmente é um prazer grande estar aqui com o convite de um amigo, né? E um amigo que eu também admiro muito, que eu espelho também muito minha prática, apesar dele ser muito mais novo que eu, mas é um menino bom, é um menino sabido, esperto, e ele também é um profissional fantástico. Eu tenho muita admiração por ele, tá? E sobre o Pilates nesse período agora, então o que é que eu queria falar com vocês? Primeiro, inicialmente, são dois tópicos que eu quero falar aqui, a parte mais importante, são os tópicos que eu enumerei de forma mais importante. O primeiro tópico é um tópico mais histórico, contextualizando um pouco do Joseph Pilates. Para quem não conhece, né, para quem não está no planeta Terra e não conhece Joseph Pilates, aqui no Brasil ele é muito conhecido. O método é muito conhecido aqui no Brasil, temos muitos praticantes do método Pilates aqui, e o método Pilates ele foi criado pelo Joseph Pilates, pelo Joseph Hubertus Pilates. Ele nasceu em 1883, em Mönchengladbach. Já aprendi, viu, Léo? Eu consigo falar assim, pausadamente, mas não consigo falar Mönchengladbach, para mim é mais difícil. Que é tipo o interior lá na Alemanha, perto de Düsseldorf. O Joseph, ele sempre foi um cara que sempre foi um entusiasta do movimento, mais por necessidade do que por outra coisa. Na época quando ele era nascido, onde ele nasceu, que é no finalzinho do século XIX para início do século XX, ou seja, em 1883, faltavam 17 anos para completar, para o pessoal entrar no 1883? Deixa eu dar uma checada aqui. Eu acho que foi isso mesmo. 1883 em Düsseldorf, em Mönchengladbach. Deixa eu só liberar aqui. Como é que fala a palavra? A cidade? Mönchengladbach. É isso, sim? Achei ótimo. Gostou? Tô melhorando ou não? Tá muito bom, tá muito bom. É isso mesmo. 1883. Então, ele nasceu bem no finalzinho do século XIX para o século XX. Então, foi um cara que viveu a Segunda Grande Guerra e a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra ele não viveu adulto, ele viveu criança. Já a Segunda Grande Guerra ele viveu
já adulto, tanto é que foi o motivo pelo qual ele acabou indo para os Estados Unidos. Mas o que eu quero contextualizar assim, a relação do Pilates com a questão da guerra é que os corpos humanos, no período de guerra, eles ficam muito enclausurados, né? A gente fica muito em casa. E a gente está vivendo esse momento agora. Só que os corpos do século XIX e iníciozinho do século XX eram bem diferentes dos corpos que são agora, tá? Os corpos do século XIX e do início do século XX eram corpos que tinham muito mais potência física. As pessoas usavam mais seus corpos porque elas tinham menos conforto, elas tinham menos acesso às coisas que a gente tem acesso hoje em dia. Que é celular, nem falar sobre isso, que é uma coisa de 30 anos para cá, né? Internet, também não. E carros. Só quem tinha era quem tinha muito dinheiro. Então, as pessoas se deslocavam muito a pé, as pessoas usavam transporte público, sim, mas elas caminhavam muito mais do que a gente caminha hoje. Então, o nível de atividade física era um outro nível de atividade física. O que a gente via naquela época, pelos estudos, não só da época do Joseph, mas assim, a época do início do século XX, ela foi uma época muito prolífica de indivíduos que trabalhavam com o estudo do corpo. Tá? A gente teve Rudolf Laban na mesma época, Moshe Feldenkrais na mesma época, a gente teve, quem mais? Alexander também, que é da técnica de Alexander, também na mesma época. A gente teve muita gente que trabalha com educação somática hoje, nasceu, teve como base as pessoas que nasceram naquela época, ou seja, o estudo do corpo humano era uma temática importante e não existia ainda a fisioterapia. Então é bom a gente lembrar muito disso. Assim. O contexto profissional do fisioterapeuta é uma coisa extremamente recente. Se no Brasil a gente está com 50 anos agora, você imagina, o Brasil está com 50 anos agora. Então a gente botar 50 anos para trás, né? A gente ainda teve a chegada, a fisioterapia nasceu depois da Segunda Guerra, né? Foi oficializada depois da Segunda Guerra. Então, naquele tempo, eram estudiosos que faziam a pesquisa do corpo humano, a pesquisa do movimento humano. E Joseph Pilates, ele não era necessariamente um desses caras estudiosos que ficavam em centros de dança, etc, etc. Ele era um entusiasta. Ele era um cara que gostava de movimento, ele se movia porque culturalmente fazia diferença para ele se mover naquela época. Era importante, tinha os ginásios onde os homens iam malhar, iam fazer atividade física, enfim. As pessoas faziam atividade física diferentemente um pouco do que hoje. Assim, tinham espaços públicos onde as pessoas iam, você ia na praça e fazia, você tinha peso para pegar, você tinha... Era uma coisa muito masculinizada, né? Os homens usavam, era muito mais masculino do que feminino. Tanto é que os movimentos do Pilates, eles são muito mais masculinizados, ele só foi mais feminilizado, digamos assim, quando ele teve contato com o pessoal do balé lá em Nova York. Mas contextualizando a história, mais uma vez. Então, Joseph, ele foi um cara que vivenciou um período cultural no qual o movimento e a atividade física faziam parte do cotidiano, da rotina das pessoas. As pessoas caminhavam muito, as pessoas faziam atividade física como se fosse uma coisa muito tradicional, não era o nível de produtividade, o tempo de permanência no trabalho que as pessoas tinham naquela época completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente trabalha muito mais hoje, a gente passa muito mais tempo no trabalho, passa muito mais tempo sentado, muito mais tempo na frente de telas do que naquela época não existiam telas, né? Então, vamos contextualizar isso. Então, Joseph nasceu nessa época e ele vivenciou essa época e ele precisou de movimento nessa época. Então, ele estudou o movimento por uma questão de necessidade física, porque ele foi uma criança muito frágil, e ele também tinha algumas ambições relacionadas ao movimento. Ele acabou entrando em estudos de circo, ele ajudou Rudolf Laban. Para quem não conhece, procura Rudolf com Rudolph, Rudolf Laban, Laban. Ele foi o criador do método Laban, que é um método que também trabalha com o estudo do movimento. Reza a lenda, porque muita parte da história do Joseph é uma contada de forma muito oral. Então, a gente não tem muitos dados falando sobre verdadeiramente o que aconteceu na vida de Joseph. A gente tem os livros que tem escritos pelo Joseph, são livros técnicos voltados para a filosofia do movimento dele e para alguns exercícios de movimento, né, do método que ele não chamava de método Pilates, né? Ele chamava de contrologia. É um outro ponto importante aqui que a gente tem que salientar. O Pilates, ele é um método que foi cunhado
pelo nome de Joseph a partir depois da morte dele, tá? Antes era contrologia e antes eu ia fazer aula com o mestre Pilates, entendeu? Na academia dele. Então Joseph, ele tinha, depois que quando ele foi para os Estados Unidos, depois no iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, ele foi nos Estados Unidos lá, 1930 e pouco, ele foi para lá, para os Estados Unidos. Então ele foi para lá com o objetivo de tentar a vida. Os Estados Unidos era a terra das oportunidades, ele era um cara muito inventivo, ele usava o movimento terapeuticamente com algumas pessoas, mas ele não tinha um grupo de seguidores, ele não tinha uma galera que acompanhava ele, não tinha isso, realmente não tinha. O que a gente sabe dos dados que foram colhidos a partir das pessoas que pesquisaram a história do Joseph, ele não tinha nenhum tipo de... Ele não era um cara que tinha um método consagrado na Alemanha e foi para os Estados Unidos para se consagrar mais. Ele era um cara, assim como eu e você, que foi tentar a vida. Ele foi tentar a vida lá nos Estados Unidos. Quando ele foi tentar a vida nos Estados Unidos, os Estados Unidos também estava passando por um processo muito de crescimento econômico, de crescimento financeiro, de crescimento intelectual também. Então, tinha muita coisa acontecendo lá nos Estados Unidos, que era uma época culturalmente muito rica, e ele foi para lá e ele se instalou em Nova York, que era o centro do mundo na época. Então, Nova York, ele ficou lá na Quinta Avenida, que era o estúdio dele, que é o estúdio da Quinta Avenida. Opa, bati no computador aqui. Deu o estúdio da Quinta Avenida, que era o que até hoje é o estúdio, é conhecido lá como o primeiro estúdio do Joseph Pilates, o estúdio onde Joseph Pilates deu as aulas dele. Então, para quem já viu alguma aula minha de Pilates, já sabe que o método Pilates, ele foi tomando a forma a partir das pessoas que seguiram Pilates. Então, a gente tem os elders, que são as pessoas que criaram, que seguiram Pilates e em algum momento da carreira deles e acompanharam, inclusive, a morte dele. E esses elders, que são os instrutores de Pilates que foram formados por ele, porque ele não tinha uma certificação de Pilates, ele não tinha você está certificado pelo método Pilates. Não existia isso. Existiam pessoas que seguiam ele. Deixa eu desativar aqui o WhatsApp, porque eu deixei o WhatsApp ativado antes da aula e acabei ficando com ele. Deixa eu desativar aqui rapidinho. Pronto, desculpa. E aí, ele não tinha um grupo de seguidores que fazia, que ele montava cursos, etc. Não, as pessoas iam acompanhando ele e pediam permissão, e ele, obviamente, quando ele tinha uma certa intimidade, as pessoas iam trabalhar com ele, né, malhar com ele. E aí se interessavam por ele, e aí essas pessoas que se interessavam por ele eram quem? Bailarinos, né? Artistas. Então, eram pessoas que tinham interesse no movimento com um objetivo intelectual também, entender mais o movimento, entender como é que ele pensava o movimento. E aí foi fazendo com que ele angariasse pessoas importantes para uma época. Essas pessoas importantes, elas foram se tornando os que eles chamam de elders, que são os mais antigos, os anciões, tá? São aquelas figuras que seguiam Pilates e até hoje são pessoas de referência no método. A grande questão é o seguinte: quando ele morreu, Joseph tentou-se patentear o método como se fosse uma pessoa só. Por exemplo, eu acompanhava Joseph morreu, aí eu disse, não, espertamente eu vou patentear lá, botar um copyright, um registradozinho, né, daquele, na marca Pilates. Tentaram fazer isso, não conseguiram, e aí ele virou o método Pilates e a certificação foi tomando uma proporção que hoje em dia é mundial. A gente tem certificações no mundo inteiro. Aqui em Aracaju a gente tem uma certificação de Pilates também. Então, tem várias certificações de Pilates. Então, a gente pode usar o método Pilates de uma forma muito mais globalizada. Eu acredito, particularmente, que Pilates tivesse gostado dessa ideia. Talvez ele gostasse mais de ser mais protecionista, porque o método acabou se transformando em muitas coisas e acabou se perdendo um pouco digamos, da essência mesmo do encontro do corpo com o movimento, que Joseph tem. Muito isso no Pilates clássico. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, contextualizando mais uma vez o método em si, historicamente, Pilates, falar um pouco das referências que Pilates tinha. Botei referências porque é daqui para cá. Joseph não criou um método somente da cabeça dele. Joseph criou um método, uma forma de atendimento, uma forma de pensar o movimento a partir das práticas dele. Então, hashtag, fica a dica aqui para você que está assistindo isso aqui e que tem interesse em se aprofundar no método Pilates. O método Pilates, ele só é
aprofundado a partir da prática física, ok? Não se aprofunda o método Pilates assistindo vídeo no YouTube. Não se aprofunda o método Pilates lendo livros, tá? Se aprofunda o método Pilates se praticando, tá? A ciência é importante no método Pilates? Sim, porque a ciência é importante, porque ela consegue explicar um pouco mais a função das coisas. A gente tem vários artigos científicos importantíssimos falando sobre a importância do Pilates, por exemplo, para a dor lombar, né? A gente tem a própria Elisier, né, que vai falar logo depois de mim aqui, que tem um artigo falando sobre a monitoramento de carga no Pilates. Ou seja, é uma visão científica sobre o método, beleza, mas é uma visão científica de alguém que conhece o método. E para se conhecer o método, não é apenas você conhecer os exercícios, você tem que praticar, você tem que vivenciar os movimentos, tá? E as referências que Pilates usou foi a partir da vivência de movimentos dele. Então, ele tinha uma vivência de movimento grande na ginástica, e a ginástica era um método que se utilizava muito na época, tá? Ginástica que eu falo é o que a gente chama hoje em dia de ginástica olímpica ou ginástica artística. Aquela que a gente vê o Eduardo Zanetti fazendo nas argolas, ou a gente vê a ginástica utilizada no cavalo, a ginástica de força, certo? Usa-se muita força e muita mobilidade. Então, o Joseph, ele era muito adepto a esse pensamento da ginástica. Por quê? Porque era como ele vivenciava na época dele, o que fez com que ele melhorasse de várias doenças físicas, que reza a lenda que ele tinha, o que fez com que ele se tornasse um homem muito forte e muito hábil, corporalmente falando. Até uma grande idade dele, até quando ele ficou bem velhinho, ele ainda se movia muito. E, a partir daí, ele também foi se inserindo em outras técnicas, em outros métodos, assim como o boxe, um dos maiores estudiosos de Pilates que eu conheci, que é o Benjamin Degenhardt, ele é um estudioso lá dos Estados Unidos. Ele foi para os lugares onde Pilates passou e ele conversou com familiares, com pessoas que conheciam a história do Pilates mais de perto e falavam que ele era um entusiasta do boxe. Existe uma história que conta que o Joseph, ele foi para os Estados Unidos para tentar a vida como boxeador. Olha que engraçado. Quem imaginava isso, né? O Joseph Pilates foi tentar a vida dele como boxeador lá em Nova York. Só que não deu certo. E acabou que ele montou o espaço dele para ele tentar fazer a outra carreira dele lá e não deu. Porque ele conheceu a Clara eles se enamoraram, eles foram ficar juntos lá em Nova York e acabou que eles acabaram seguindo outro rumo. A Clara foi dar uma visão mais, digamos, organizada de negócio para ele e tal, e ele acabou montando o estúdio dele e tal, e aí ele acabou seguindo a referência dele, que é o próprio método. Então, terminando essa questão da contextualização do método Pilates, como é que o método Pilates surgiu, a ideia de entender as referências dele, de ginástica, de boxe. Tem uma outra referência importantíssima aí, que é yoga. Ele usava muitos exercícios de yoga, que eu acredito que ele tenha conhecido mais isso lá nos Estados Unidos, porque tinham muitos americanos que faziam essas transações entre Índia e Estados Unidos e América. Talvez o yoga também ele tenha conhecido na Alemanha, não sei. Mas ele também tinha como referência yoga e ele tinha como referência também depois a dança, que aí foi depois que ele entrou em contato com os dançarinos lá da Broadway, que ele foi conhecido lá em Nova York. Então ele teve a oportunidade, a chance, a sorte de montar o estúdio dele de Pilates muito próximo de uma das academias de balé, que um dos grandes mestres de balé de dança lá de Nova York tinham lá, frequentavam. Então eles passavam por lá pelo método e falaram: o que é isso aí que você faz? Ele disse: isso é um método que eu chamo de contrologia, é o controle do movimento. Os bailarinos começaram a se beneficiar daquilo e aí ele começou a ficar famoso e eles começaram a trocar ideias e cruzaram muitas coisas. Então a dança entrou como referência para o Pilates depois. Então muitos dos exercícios que a gente conhece, inclusive eu como instrutor de Pilates há mais de 15 anos, eu conheci a partir de dançarinas, de bailarinas, que elas que foram as grandes instrutoras de Pilates para mim, porque eram mulheres, elas tinham sido introduzidas para o método Pilates
aqui no Brasil por uma outra bailarina, que era a Alice Beck. Então, essas pessoas foram minhas bases de instrutoras de Pilates. Então, assim, eu tinha muita base disso. Só que era uma coisa que me deixava faltando alguma coisa, porque, assim, o balé, a dança, ela tem sua importância e tudo, mas eu sentia mais falta da força, porque o balé trabalha muita mobilidade, trabalha força também, mas trabalha muita mobilidade. E é uma grande dificuldade, principalmente para mim, assim, para os homens em geral, mas para mim tem uma grande dificuldade de alongamento, mobilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta força mesmo, trabalhar tronco, trabalhar força. E aí foi quando eu fui para o Pilates clássico que eu fui entender a linha de raciocínio dele, que a base dele era ginástica. E a outra base dele era boxe. Mas vamos pensar em artes marciais, no caso. Mas vamos pensar em ginástica, que ginástica é um tipo de esporte muito completo. Então, muitos dos exercícios que a gente conhece, que envolvem retroversão pélvica, que envolvem o core, né, aquela coisa do abdômen muito contraído, tem relação com ginástica, não tem relação necessariamente com yoga. Tá? Nem com dança. Ele foi pegando isso a partir das interferências que ele foi vendo com Pilates. Terminado essa contextualização histórica de um homem que nasceu numa época que se movia muito, que foi para os Estados Unidos, numa época que foi um crescimento econômico grande, que as pessoas foram se tornando mais sedentárias, aí veio a Segunda Grande Guerra Mundial, ele estava vendo as pessoas cada vez mais sedentárias, vendo as pessoas cada vez menos móveis, e agora a gente dá um pulo, um salto para 2020, esse período agora de isolamento social. As pessoas estão mais sedentárias do que nunca? Sim. A gente tem apenas 5%, parece, da população brasileira pratica atividade física com frequência. A gente tem 95% da população brasileira que não pratica atividade física com frequência. A gente tem várias pessoas, vários profissionais de saúde, profissionais de movimento, fisioterapeutas, inclusive, que não praticam atividade física. Então, não é praticar atividade física, você não se move, não conhece movimento. Então, hashtag segundo fica a dica aí. Fisioterapeutas, movam-se. Pode ser a partir do Pilates, pode ser a partir de outras técnicas também, mas movam-se, façam atividades físicas e de forma mais generalista possível, para a gente entender e vivenciar o nosso corpo. A partir do entendimento e vivência do nosso corpo, a gente pode cuidar do corpo de outra pessoa. Tá? Então, a gente está vivendo agora esse momento de isolamento físico, isolamento social, no qual a gente está preso em casa. E aí é o momento que a gente chega assim, poxa, o Pilates nunca foi tão útil para um momento como esse. Porque o corpus dentro de casa, eu estou aqui dentro do meu quarto, são 4 paredes, sem pegar sol. Agora, obviamente, porque está de noite, piadinha, desculpa, mas sem pegar sol, sem sair de casa, a gente tende a fazer o que com o nosso corpo? A enfraquecer. E o Pilates trabalha com 2 grandes pilares, mobilidade e força. Então, a gente sempre faz uma pergunta, o que é que se move e o que é que se mantém estável? O que é que você tem de mobilidade articular aqui trabalhando e o que é que tem de força muscular trabalhando para estabilizar aquele corpo. Nessa pergunta, eu vou lançar aqui para vocês agora um videozinho que eu fiz especialmente para essa aula, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Nesse compartilhamento de tela eu vou falar desse vídeo e aí eu vou enumerar os exercícios que eu passei hoje, que são exercícios de Pilates para casa. E aí, nesses exercícios, são 10 exercícios que eu vou passar para vocês agora, explicando um pouquinho do que é que se move, do que é que não se move. E não se preocupe, todos vocês terão acesso a essa sequência de exercícios aqui, que eu vou postar ele no YouTube, já está postado, vou passar depois o link para vocês, tá bom? Compartilhar a tela aqui rapidinho. Eu queria saber de Léo, quanto tempo eu tenho? Léo, por favor. Estou falando aqui pra caramba. Você tem mais 15 minutos. Perfeito. Tá bom. Então. O vídeo já está ponto de bala aqui pra gente. Pronto, tá todo mundo vendo, né? Tem um homem ali meditando, sou eu. Vamos embora. Então, eu vou passar aqui o vídeo, gente. Eu tirei o áudio aqui para ficar mais fácil. Ok? Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte. São 10 exercícios voltados para Pilates, tá? Eu gravei aqui na varanda da minha casa. E eu usei eu usei, na verdade, um plano só de movimento aqui, que é o plano sagital, para mostrar, basicamente, formas de você fazer o Pilates da forma mais iniciante possível. Ou seja, qualquer pessoa que está assistindo esse curso agora, essa Open Class aqui, e queira fazer o Pilates com o mínimo de danos à coluna, na verdade, com o mínimo de sobrecarga corporal, porque o Pilates tem uma demanda, né? Ele tem níveis que vão evoluindo. Inclusive, tem alguns exercícios aqui que eu vou mostrar que eles evoluem bastante.
Esse, por exemplo, é um exercício muito simples, ele chama roll down. Eu vou falar todos os nomes em inglês, mas eu vou dar as traduções também, porque para facilitar. Mas porque o nome em inglês é o nome que publicamente acaba se comunicando melhor, tá bom? Então, vamos aqui. Esse primeiro exercício é o roll down. Aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Se vocês conseguirem ver meu mouse, vocês vão ver a minha coluna vertebral aqui. E aí eu estou apoiado, basicamente, um pouquinho pelo meu cóccix aqui, por conta do meu encurtamento nos isquiotibiais, mas vocês vão ver como é esse exercício aqui. Roll down é rolamento para baixo. Eu vou partir da posição sentada, a numeração do exercício aqui, partir da posição sentada, vou fazer uma flexão de tronco, né, tentando levar minha coluna para o chão, e depois eu vou voltar para a posição sentada, o mais reto possível que eu conseguir. Eu fiz isso em amplitudes diferentes, está vendo que no começo eu faço numa amplitude, e depois eu vou aumentando a amplitude. Eu fiz uma sequência de 3 a 5 repetições para cada exercício aqui, ok? Geralmente 3 repetições, depois eu fui carimbando vértebra por vértebra até chegar na posição deitada. Isso tudo é um aquecimento para a gente trabalhar um pouquinho da powerhouse, que é essa região do tronco aqui. E agora vamos para o segundo exercício, que é o dead bug. Dead bug significa inseto morto, que é a posição que eles chamam, né? Que é uma flexão dos quadris, né? Eu trago a perna para mim a partir da minha flexão do quadril e eu mantenho meu joelho o mais fixo possível e tiro meu pé do chão e volto. Eu alinho esse movimento com a respiração. Eu posso inspirar profundamente quando eu levo minha perna para o chão e soltar o ar na hora que eu volto. Então, eu uso minha respiração para fazer esse movimento. Eu posso fazer ele alternado, como eu fiz ali, e posso fazer ele com os 2 pés. O vídeo travou um pouquinho ali, mas eu posso fazer com os 2 pés. Então, a ponta do pé toca no chão e volta depois. A ponta do pé toca e depois ela volta. Ok? Então, a gente faz isso cerca de 3 vezes. E agora eu vou fazer o single straight leg, que é esse exercício aí, no qual eu vou fazer o mesmo exercício de fazer a flexão do quadril, só que agora com o joelho esticado. Então, eu vou fazer 3 vezes aqui. Vou dar uma pausa rapidinho, só para vocês entenderem. O que é que a gente tem aqui de mobilidade? O foco de mobilidade é o quadril. O foco de estabilidade, todo o resto do tronco. Então, no momento que eu mexo o meu quadril, eu estou mobilizando meu quadril, mas você observa meu quadríceps aqui, ó, ele está bem ativo. Se você observar minha panturrilha, também está bem ativa. Vou até voltar um pouquinho aqui, você vê, ó, minha panturrilha está bem ativa, meu quadril está bem ativo. E meu abdômen, você está vendo aqui, ó, ele também está tensionado. Então, é um exercício que tem uma mobilidade ativa do meu quadril, ao mesmo tempo que eu ativo também meu quadríceps, meus músculos abdominais, principalmente o ilioipsoas aqui, e a gente também tem o músculo posterior da perna, né, aqui, e o músculo posterior da coxa também, porque a gente vai fazer uma flexão de quadril levando lá para cima. Pronto, esse aqui é o single straight leg, tá? Só para você ver aqui de novo. Então, estou fazendo ao mesmo tempo também estou mobilizando meu quadril e estou fortalecendo minha musculatura, né, extensora do joelho. Então, estabilidade e mobilidade. E agora a gente faz círculos, né? A gente vai fazer uma circundução do quadril, que a gente usar o quadril nos 3 planos possíveis. Então, mais uma vez, a gente tem um momento de estabilidade e de mobilidade, no qual eu desenho um círculo com a ponta do meu pé, e aí eu faço isso de forma unilateral. Então, eu vou para a outra perna e fazer a mesma coisa. Então, vou fazer single straight leg, também. Single straight leg significa uma perna esticada. Esses nomes em inglês acabam tendo um nome bem difícil e tal. Pausei agora para falar um pouquinho. Acaba tendo um nome muito difícil, mas assim, eles são nomes que designam basicamente o movimento que está sendo feito, tá? Então, single straight leg significa uma perna esticada, certo? E aí o single leg circle significa uma perna fazendo círculo, tá? Então, a gente está fazendo círculo com uma perna só aí, ok? Então, eu posso fazer esse círculo também no sentido contrário. Eu fiz em um sentido só para o vídeo não ficar muito longo. E agora eu vou fazer com as duas, que é o double leg circle, que é um círculo com as 2 pernas. Entendeu? Tá vendo como é fácil a nomenclatura do Pilates? Eu tenho aí variações desses exercícios que são feitas a partir do uso ou não do aparelho. No caso, eu estou fazendo aqui um Pilates para casa, é um Pilates que não tem aparelho. Ou seja, mas vamos lá, eu quero fazer isso, mas eu sinto dor na minha lombar. Se você sente dor na sua lombar, significa que seu corpo ainda não está preparado para fazer esse movimento. Então, você precisa diminuir essa alavanca. E aí, o que é que você faz? Faz o dead bug. Ou você faz com uma perna só. Entende? Então, os movimentos que eu postei hoje aqui para vocês,
são movimentos que têm uma tendência a evoluir mais, né? Você tem as regressões, que são as bases do movimento, e tem os exercícios que são mais avançados. Então, a gente tem uma variação de exercícios avançados sem uso de nenhum aparelho aí, apenas um tatame aí que eu botei, de yoga. Ok? Finalizando aí, a gente termina com o movimento das pernas aí. Então, a gente vai agora para os membros superiores. A gente vai fazer arm arcs. Significam o quê? Arcos do ombro, arcos do braço, no caso. O que é isso aí? Uma flexão de ombro ativa. Então, eu estou mobilizando meu ombro, ao mesmo tempo também que eu estou estabilizando todo o resto do meu tronco. Eu fiz 3, né, vezes em cada braço aí, e depois vou mostrar uma variação desse exercício, que é uma variação que você consegue fazer alternando um braço e outro. Aí a gente vai, ó, alternar um braço do outro aí. Ok? Deu um errinho no vídeo, mas dá para ver tudo direitinho. Então, a gente tem uma alternância aí, trabalhando um pouquinho mais de coordenação. A gente pode usar também a respiração aí. Eu não falei muito da respiração porque para não complicar muito o meio de campo aqui, mas é um dos outros conceitos. Esse exercício que a gente está fazendo agora é o arm circles, que é o círculo dos braços. Então, eu vou descrever um círculo com a ponta dos meus dedos, né? Então, o que é que está estabilizando aqui? Todo o meu tronco. Vou abrir aqui de novo, não sei se esse rapaz já acabou. Pronto, deixa eu ver aqui, só que ele vai fazer aqui, ó. Então, só para você entender, para eu conseguir estabilizar meu tronco, eu preciso fazer com que meu abdômen esteja contraído, tensionado. Então, eu preciso tensionar meu abdômen aqui para eu conseguir fazer uma boa mobilidade de membros superiores aqui para poder acontecer esse movimento. Então, a gente está fazendo também uma circundução do ombro, que é uma articulação que tem 3 planos de movimento aí, que é igual à articulação do quadril, que também tem 3 planos de movimento. Então, o Pilates, ele dá muita ênfase para esses 2 grupos articulares, que são os quadris e os ombros, no caso a cintura escapular, cintura pélvica e cintura escapular. Então, e um terceiro eixo aí importante é a coluna, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aí a gente tem que estabilizar o tronco para poder fazer uma mobilidade de membros superiores. E agora a gente vai para o imprinting. Imprinting significa imprimir, tá? Eu estou imprimindo, teoricamente, os processos espinhosos das minhas vértebras lombar, né? As L5, L4, L3, L2, L1, ali no chão. Então, eu faço uma retroversão pélvica no momento que eu empurro minhas vértebras para o chão e tiro um pouquinho do bumbum do chão. É como se eu estivesse fazendo uma articulação ativa da minha coluna. E aí depois eu vou seguindo para uma evolução da amplitude, que é o Basic Bridge, que é a ponte básica. Então a gente vai para um outro exercício aqui, que eu acho que é o 9º exercício, já falei tanto exercício aqui, são no 9º exercício, que é a Basic Bridge, que é a ponte básica aí, no qual a gente vai fazer, vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente ver a quantidade de articulação que a gente tem que fazer na coluna para poder subir bem. O que é que a gente move aqui? Opa, desculpa. O que é que a gente move aqui? A gente move a coluna, o quadril, né? E a gente estabiliza o quê? A gente estabiliza a perna, a gente estabiliza a cintura escapular. Então, o que é que move? Coluna e quadril. Mas o foco maior é a mobilidade da coluna, ok? Mas o que é que ativa aqui? Mobilidade, força muscular de quadríceps, força muscular de glúteos, tá? E a própria musculatura intrínseca do tronco aqui, que são os abdominais e os músculos posturais também estão trabalhando, ok? Então é a Basic Bridge, que é a ponte básica aí. E aí eu vou mostrar agora, depois que terminar esse daí, são 3 repetições que eu fiz para cada movimento desse, eu tenho aí uma variação, que é uma variação que a gente tira uma das pernas, que a gente vai fazer unilateral, ok? Vamos lá, agora eu vou cruzar. Então, são as variações da ponte, uma delas, então vou fazer 3 variações aqui, que são variações que vão evoluindo do ponto de vista de desafio, tá bom? Então, a gente tira um dos pés do chão e cruza ele ali na frente. Aí, o foco é levantar com apoio de um pé só. Então, a gente vai articular a coluna, mobilizar apenas um quadril. Agora, a gente tem a segunda variação, que é com a perna estendida, o quadril estendido. A gente faz isso, joelhos e quadris estendidos. E a gente tem uma terceira variação, que é mais avançada, que é com a flexão do quadril e extensão do joelho, lá em cima. Tá? E aí a gente vai repetir para o outro lado, porque aí a gente está trabalhando glúteos
É um exercício muito bacana para corredores, para quem pratica corrida, para quem tem até paciente que é corredor também. Tá? E aí, a segunda variação, com extensão do quadril e extensão do joelho. E agora a gente tem a terceira variação com flexão do quadril e extensão do joelho, né? E a gente levanta aí. Beleza. Os exercícios são mais desafiadores. Então, mas são importantes para a gente fazer. E agora a gente vai para o último exercício, o 10º e último exercício, que é o Swan, que é o cisne. Esse já é um nome mais temático que vem da dança, do balé. O Swan significa cisne, né? Então a gente vai fazer uma regressão do cisne, que é o primeiro, que eu só vou tirar minha testa do chão, tá? Eu estou minha testa direcionada para o chão, vou empurrar o chão para cima. Quando eu vou empurrar o chão, meu tronco vai subindo. Então eu vou fazendo uma extensão de coluna no momento que eu estou fazendo o movimento aqui. Ok? Aí eu deixo meus pés juntinhos ali atrás, ó, tá vendo? Um alinhamento do tronco, tudo bonitinho, organizado. Glúteos trabalhando também, para a gente não forçar a lombar. Ok? Então a gente ativando. Então foi uma amplitude menor. E agora eu ajustei meus braços aí na altura dos mamilos e trouxe uma amplitude maior. Então estou fazendo uma extensão de coluna, extensão de quadril, só que mantendo uma ativação da musculatura do tronco. O que é que move aí? A gente está movendo em extensão a coluna. O que é que está estabilizando aí? A gente está estabilizando toda a cadeia contrária, para que a gente não sobrecarregue a estrutura da lombar. Então, a gente está movendo um grupo articular e ativando o grupo muscular contrário, da cadeia contrária, para a gente manter o corpo mais ativo possível. Vamos lá mais uma vez. Bacana. E depois, para distensionar um pouquinho essa musculatura postural aqui, vou fazer só um exercício, um relaxamentozinho, para fazer um distensionamento na coluna. Então, foram os 10 exercícios de Pilates. Se você for, por exemplo, encaminhar, vou interromper o compartilhamento aqui, finalizei aí, vou dar um sorriso, só para finalizar aí, só para brincar um pouquinho com vocês. Então, é isso. Então, quando a gente pensa, o que é que eu faço com esses movimentos aí? Quando a gente fala, por exemplo, de telereabilitação, de teleatendimento, eu trabalho muito com isso. Um dos modos de teleatendimento é o modo assíncrono, né? No qual eu encaminho para o paciente um vídeo no qual o paciente precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, eu passo isso para um paciente que precisa ativar a musculatura do tronco, musculatura articular, articulações e tal. Eu não passo o vídeo completo, mas eu passo por partes. Por exemplo, você precisa mobilizar mais o seu quadril. Eu passo o dead bug e eu passo o outro exercício de quadril ali, o leg circles, e vou fazendo o leg straight e tal, para fazer um pouquinho de aproximação, para ativar um pouquinho mais a musculatura, para a gente poder ter um pouquinho mais de ativação daquele grupo muscular, entende? Então, nesse momento de telereabilitação, é importante que a gente faça esse tipo, assim, você faz o atendimento na pessoa, e aí você vai fazendo, você envia o vídeo com o objetivo de fazer com que a pessoa tenha contato com o movimento que você quer que ele tenha. Tá certo? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui rapidinho. Deixa eu levantar aqui meu computador. Precisando. E aí, esse é uma das formas que eu trabalho. Então, eu esclareço o paciente da necessidade dele, claro que é uma consulta mesmo, eu fico sabendo, e aí eu encaminho para ele, eu envio para ele o vídeo. E a partir desse envio de vídeo, a gente vai conversando e tirando dúvidas em relação a isso. Tá? Eu vou passar aqui no chat para todos e todas o link do vídeo no YouTube. Então, vocês vão ter acesso a esse vídeo agora em primeira mão. Eu não compartilhei com ninguém ainda, tá? Então, vou compartilhar com vocês agora, um bônus que eu fiz para vocês, tá? Então, eu me inspirei um pouquinho no convite que vocês me fizeram e trouxe para vocês esse link desse vídeo. Então, nesse vídeo, é um vídeo que eu botei no YouTube para leigos, então, essa explicação que eu passei para vocês, do detalhe, o que é cada movimento e tal, eu não passei no vídeo geral, né? Então, obviamente que isso aqui é uma coisa que é exclusiva para vocês que estão participando dessa Open Class aqui, tá bom? Então, quem quiser eu acho que eu passei para o Instituto IBS só. Vou passar para todos, tá? Vou passar para todos aqui. Então, pronto. Tá aqui passado o link do vídeo no YouTube. Aí vocês vão para lá depois. Não esquece de curtir e compartilhar, fazendo o merchan aqui. Mas eu queria que agora tirar dúvidas de vocês em relação
a algum exercício? Como é que vocês pensariam Pilates em casa, nesse momento desse isolamento? Porque é assim que eu estou fazendo. Assim, eu encaminho muito as atividades a partir desse tipo, então, desse tipo de ação. Eu converso muito com o paciente, eu converso com o grupo de pessoas que eu estou acompanhando, e a partir dessa conversa é que a gente vai fazer o encaminhamento. Por exemplo, digamos que eu vou fazer uma aula de Pilates em grupo. Eu mando antecipadamente o exercício para o grupo, e aí eu faço essa mesma aula ao vivo. Entendeu? Joyce mandou aqui. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito da prática de Pilates com gestantes. O Pilates e gestante, ele tem ele tem algumas restrições, mas as restrições são a partir do primeiro trimestre, tá? E tem o foco principal do trabalho de gestante, ele é para fortalecimento e mobilização da região da cintura pélvica, que é uma região que está, por conta dos próprios hormônios da gravidez, ela está aumentando de volume para a cabeça do bebê passar pela pelve, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa também estar fortalecendo as estruturas vizinhas, circunvizinhas, para que aquilo ali não gere também uma sobrecarga das estruturas, né? Então a gente precisa a gente precisa fortalecer a musculatura de períneo, a gente precisa fortalecer a musculatura do quadril, a gente precisa dar mobilidade ativa, como o Pilates fez, por exemplo, o single leg circle é muito bacana. Só que no segundo trimestre, terceiro trimestre, a posição de barriga para cima, de decúbito dorsal, já não é tão favorável para a gestante, e o Swan também, obviamente, não é favorável para a gestante. Aí, Joyce, aí a prática de Pilates com gestante, então, se a paciente já estava com você antes de engravidar, você pode continuar com a prática do jeito que estava. Se a paciente não estava com você antes de engravidar, ela chegou para fazer Pilates porque ela engravidou, então o foco vai ser períneo, saúde pélvica, né? Vamos pensar em saúde pélvica, saúde da cintura pélvica e saúde global, né? Porque o Pilates não tem uma coisa só de separar uma parte do outro, você vai trabalhar toda hora, mas a ênfase vai ser no trabalho de mobilidade de quadril, no trabalho de mobilidade ativa, né? De fortalecimento da musculatura do quadril, glúteos e essa região da pelve. Tá bom? Juliana, minha maior preocupação é com relação às posturas, à execução correta dos exercícios. Como está conseguindo ter controle sobre esses parâmetros no teleatendimento? Então, Juliana, tem um momento que a gente precisa medir um pouco, filtrar um pouquinho o nível de exigência que a gente vai ter para o paciente da gente. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que esse não é o melhor momento para a gente cobrar tudo para o paciente. O Pilates, ele tem uma questão que é muito peculiar dele, que é por conta do fato dele ter sido alemão, dele ainda ter contato com o pessoal da dança, ainda ter contato com coisa da ginástica e artes marciais, ele tem uma coisa da execução, da finalização do movimento, do dedo, a mão tem que estar assim, não pode estar assim, a cabeça tem que estar organizada. Então, esses tensionamentos todos que a gente acaba fazendo, eu particularmente, dentro da minha experiência de Pilates, eu cobro isso por partes. Por exemplo, se um paciente meu começar a fazer Pilates comigo hoje, eu vou só querer que ele trabalhe o movimento do jeito que ele conseguir fazer. Quando ele consegue fazer aquele movimento, aí eu vou aprimorando um pouquinho. Beleza, agora você coloca o pé dessa forma, agora você coloca o joelho dessa forma. Então, é a execução perfeita, o controle, a execução correta, o controle do exercício, é uma coisa que eu vou mediando de acordo com o nível de entendimento, de consciência corporal que o paciente tenha. Agora, se o paciente tem sintomas dolorosos quando ele faz o exercício, aí a gente tem que fazer reorganizações do exercício. Por exemplo, a gente tem aquele primeiro exercício que eu mostrei ali, o roll down. Eu tenho um encurtamento de isquiotibiais ali importante, que eu fico com a pelve em retroversão sempre. Então, eu tenho dificuldade de fazer, de encaixar a pelve e ficar reto. Beleza, mas eu não tenho dor na lombar. Então, para mim, não tem problema fazer aquilo ali. Não está uma execução perfeita de ginasta, etc. Mas não tem problema, eu não tenho sintoma. Mas se tem gente que tem sintoma ali, então ele já não pode sentar no chão. Ele tem que sentar em algum lugar mais alto. Então, pode pegar uma almofada, ele pode pegar alguma coisa que deixe ele mais distante do chão, ou afastar o pé um pouquinho também, para fazer com que a pessoa fique com o isquiotibial não tanto sobrecarregado. Ele consiga organizar a pelve dele, e aí fica mais fácil. Obviamente que o indivíduo não vai para o chão no final do movimento, mas é só para entender melhor como é que poderia fazer o tipo de ajuste. Se você tem sintoma, aí você precisa ver biomecanicamente onde é que você mexe. Se você mexe na alavanca, se você mexe no encurtamento, se você mexe no tipo de
ferramenta que você vai utilizar, que tipo de elemento que você vai ter que brincar com a biomecânica ali na hora que você está passando o movimento. Mas, de modo geral, se eu estou ensinando Pilates à distância, assim, eu não cobro execução ultra correta não, sabe? Nathalie perguntou aqui, em relação à respiração, a técnica correta da respiração do método Pilates, como controlar nesses parâmetros atuais? Eu gosto muito da respiração, mas como você viu ali, no vídeo eu não falei em nenhum momento da respiração. Por quê? Porque no momento da respiração eu quero falar só de respiração. Por exemplo, aquela primeira postura ali, eu sentado de frente, como se eu estivesse numa posição de meditação. Ali é o momento que eu falo da respiração. Eu falo de encher o pulmão, de esvaziar o pulmão, de levar o ar para todas as regiões das costelas, para encher o pulmão verdadeiramente e tensionar a musculatura abdominal quando você soltar o ar. Então, esse tipo de ativação da respiração, eu faço isso parado. Então, é uma aula separada, só da respiração. Quando vai por exercício, aí eu começo a fazer só o exercício. Aí depois eu vou fazer assim, agora vamos juntar as duas coisas? Lembra daquela respiração? Quando você puxar a perna, você inspira. Quando você colocar o pé no chão, você solta o ar. E aí você vai fazendo, vai fazendo. E aí eu vou dizendo, tá? Ao vivo e a cores, no momento que eu estou falando assim, tipo, Nathalie, tira o pé do chão, inspira. Aí Nathalie para de fazer, mas eu não estou entendendo, é inspirar ou é expirar? Então isso tudo tira um pouco da dinâmica. Por isso que eu gosto de mandar vídeo. Eu faço vídeo, explico no áudio, vocês vão ver lá no vídeo do YouTube, tem um áudio meu falando, você vai fazer isso, isso e tal. E aí, como eu estou fazendo aqui, então eu vou explicando no áudio e a pessoa vai fazendo. Para vocês verem no áudio lá do vídeo do YouTube, não tem falando sobre respiração. Por quê? Porque é muito elemento. A gente tem alinhamento de cabeça, de coluna, de quadril, de pé, tirar o pé do chão sem esticar o joelho, ou esticando o joelho, fazer o movimento de círculo em cadeia cinemática aberta. Isso tudo é muita informação para quem não sabe. Para quem já conhece o método é tranquilo, mas pegar uma pessoa que nunca fez isso, a pessoa fica completamente perdida, é muita coisa. Até porque cadeia cinemática aberta em membro inferior já é uma coisa mais difícil de se fazer. Porque o membro inferior a gente usa muito mais cadeia cinemática fechada. Já a cadeia cinemática aberta para membro superior é mais fácil. Mas, mesmo assim, você tem muitos elementos. Então, é um pouco da parte da educação. A gente vai ensinar o exercício, ensinar o movimento para o indivíduo. A partir do momento que ele começa a aprender, você vai colocando um elemento, depois coloca outro elemento. Não é isso? A gente não aprende primeiro as vogais, depois a gente aprende o alfabeto, depois a gente aprende a juntar uma coisa com a outra, faz uma sílaba, aí depois a gente aprende da sílaba, a gente aprende uma palavra, aí depois disso a gente bota uma palavra, aí é o sujeito, é o predicado, aí daqui a pouco você tem gramática, então aí você tem um curso universitário de letras, entende? Então a gente não pode começar já querendo entregar todos os elementos para o paciente, não. É um aprendizado mesmo. Certo? Você riu agora, kkk. Estou sentado aqui, gente. Deixa eu só compartilhar para vocês o meu posto de trabalho, tá? Meu posto de trabalho é sentado no chão. É no chão não, aqui é Sempre. É sempre, né, cara? Você sabe que eu não Sempre, consigo sempre. pensar de outra forma, né? E Então, e é assim que eu atendo meus pacientes já também, viu, Léo? é verdade, já nos cruzamos na rua algumas vezes também, já vi outras coisas também. E nas reuniões eu tentava imitar, mas eu não tenho essa mobilidade ainda. Mas eu vou chegar lá, cara. Eu vou Chegue chegar lá, lá. chegue lá. Você ainda tem muito tempo para andar. Você tem 30 anos de diferença de idade para mim, então você tem muito tempo. Não chega tanto. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para o Zac? Vou deixar mais um minutinho, ver se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que a palestra trouxe coisas bem interessantes para a gente. Inspirações, até porque em um espaço curtíssimo, né, de piso mesmo, a gente pode fazer tanta coisa, né, tanta coisa bacana, pode instruir tanta coisa bacana, tanto trabalho que venha trazer mobilidade, que venha trazer ganho de flexibilidade, que também vai ter toda a relação, força, né? Então, assim, são coisas que são preconizadas e quando você junta com todo o processo dos princípios que, dependendo da escola, os básicos são observados, especialmente a respiração, durante o movimento, você tem uma coisa tão enriquecedora que pode estar trabalhando muito nesse período de isolamento. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá na Universidade Federal, que é justamente para poder avaliar o nível de ansiedade e também o nível de condicionamento, de disposição para o movimento nas pessoas nesse período. Então, acho que se todo mundo tivesse um pouco de acesso ao que colou, a profissionais como você e alguns outros que também te seguem, acho que isso poderia ser bem minorado, assim,
os efeitos ruins desse período de isolamento, né? Eu fiz que nem o Faustão agora, falei alguma coisa para ver se alguém falava aqui no chat, mas o pessoal não falou mais nada. Então, meu amigo, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter preparado esse material especial para essa turma que veio aqui hoje em busca de conhecimento. Muito obrigado pelo que você oferta às pessoas e pela maneira como você leva. Eu queria pedir que todo mundo se arrumasse agora, porque aí agora nesse meio termo, eu acho que a professora Lizzie, ela já está aqui já, a gente poderia todo mundo ligar a webcam e fazer uma foto, Ah, que eu quero aí ver ficava uma vocês, foto bora. só, pegando o Zac e todo mundo. Aí eu vou colocar a foto aqui e eu boto na galeria, e aí a gente acaba colocando lá. Então todo mundo ativa a câmera. Eu vou pedir aqui a professora Lisier, Joyce. Como é que fala o nome da professora, Zac? Alisier. Gente, Alisier. eu tô Muito ganhando com ele porque bom, eu acertou. posso, viu? Eu vou pedir aqui para os demais também ligarem os vídeos. Corre para sabe lá prender o Sádila, meu cabelo. amor, como vai você? Aqui o Galaxy J2 Core. Vou pedir para ativar a câmera também aqui. Nathalie Tudo certo, Costa. Zac, tudo certo. Esse pessoal, eu já pedi um monte de gente, só que acho que eles estão negando para abrir aqui. Ó, pessoal, Abriu, Léo, você nunca se aqui esqueça, quando outra você se pede de surpresa arrumando. para várias pessoas para abrir assim a câmera, tem gente que não está preparado fisicamente para isso acontecer, né? Então, tem todo Na momento de próxima eu apavoro. vou avisar no começo. Você Na tem que avisar próxima eu no vou começo. avisar. Eu só quero que o J2 Core possa Ó, também Sádila foi abrir para ajeitar o poder ficar cabelo. bonitinho todo mundo aqui. Cadê Galaxy? Galaxy, apareça. Pessoal, quem quiser me seguir mais lá no YouTube também, viu? Mover é Viver. É só procurar lá. A gente tem muita coisa. Eu tô falando, inclusive, sobre isso, Léo, lá no meu YouTube. Se Falando arrumar? pra caramba, não, sobre preguiça e Ah, quarentena, sobre as dificuldades que as pessoas estão de se mover nesse período. entendi. E as repercussões do corpo nesse período. Galaxy, cadê você? Galaxy Core? Não? Então ó, Eu vou vai falar três. sobre Vou beleza. falando aqui, vagarosamente eu vou bater nas fotos. Virem para o lado que preferem, certo? Dê aquele sorriso bonito. Sim, eu Faça um tenho. rosto bonito, Isaac. Rosto bonito, Isaac. Tô tentando. Rosto bonito, Isaac. Tô tentando. Sorriam. Aperta o botão errado, gente. Peraí. Agora. Eu achei que meu olho ficava apertado quando eu sorri, mas o de Joyce fica mais. Bem mais. Ela não tem olho, não. Ela tem só um rasguinho, assim. É. Tá bom, Isaac. Vou voltar aqui para a posição normal. E obrigado, meu irmão. Obrigado Eu que pelo agradeço, viu, pessoal? Um compartilhar com a gente abraço. aí. Muito bom. Segue o Isaac aí, Boa gente, aula, no viu, Elisier? Instagram. Tem muito conteúdo para a gente poder estar aproveitando, tá? E agora vamos direto para Presidente Prudente, em São Paulo. Longe, hein? É, é longezinho, né? Não sei se chega avião aí? Ô, Chega? tem Ó, aeroporto aqui. tá A chique gente então. a gente tá a um passo da capital. Um passo de quantos metros, assim, mais ou menos? Ah, é bastante, né? Uns 500 quilômetros. Não, acho que aqui de Assis dá 500 quilômetros. Acho que aqui de Prudente dá uns 620 Bem quilômetros. pertinho, é um passo mesmo. É um É passo, bem não, pertinho. dois passos, vamos É. falar a verdade. Então, gente, vamos lá. Um abraço. Eu vou Convidar desativar meu aqui. áudio e meu vídeo aqui, viu, gente? Que eu vou ficar só. Tá bom, meu velho, obrigado. Vamos então convidar a professora Alice, ela está falando de Presidente Prudente, lá onde ela está terminando o doutorado dela na Unifesp. Eu conheci a Alice no Congresso Brasileiro de Traumato-Ortopedia, onde ela foi premiada, né, como acho que um dos melhores trabalhos lá, acho que ensaio clínico, algo nessa linha. E a partir de então me chamou a atenção o trabalho, a gente tem conversado bastante e aprendi muita coisa com ela também sobre como a gente fazer esse encontro do Pilates, do romântico do Pilates, do histórico do Pilates, da linha, né, tentar trazer a linha autêntica sem perder a essência e o conhecimento mais atual que nós temos, mas também trazer maneiras de você poder mensurar, de calibrar, de conseguir ser mais coerente nas suas seleções.
Então, hoje você não tem esse papo com ela, ela tem muita história para contar, depois ela passa as redes sociais dela para que vocês possam seguir, mas eu agradeço o seu tempo, a sua disposição para estar conversando conosco hoje aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado mesmo, e agora eu vou só ficar aqui escutando. Eu que agradeço, Léo. Queria agradecer ao professor Isaac também, gostei muito da aula. É um prazer, Léo, estar aqui. Imagina, não tem nem que agradecer. Fico muito feliz com o convite do Instituto e eu espero poder passar um pouquinho, né, do que eu venho estudando aí para vocês e espero que isso seja útil para todos. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu preparei aqui uma aulinha, uma apresentação do PowerPoint, e aí eu acho que fica mais fácil para eu me guiar. Já começou a apresentar aqui para a Léo, gente, tá tá? tudo bem? Tá, tudo ótimo. Tá. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o monitoramento, né, de carga durante a execução aí do método Pilates. Deixa só eu ver se eu consigo diminuir isso daqui. Aí, consegui. Como o professor Léo me apresentou, né, vou me apresentar um pouquinho mais aí para vocês. Então, eu tenho formação completa em Pilates. Eu me formei em fisioterapia em 2013. E aí eu já entrei para a formação de Pilates, porque eu queria começar a trabalhar. E na época era o que eu mais via, o pessoal trabalhando, que se formavam comigo, fazia o curso de Pilates e já começava a trabalhar. Gente, eu tenho uma gata e ela vai atrapalhar um pouco. Bom, e aí eu me apaixonei pelo Pilates, assim, foi uma área que eu gostei muito de atuar como fisioterapeuta, porque ela abre portas, né, independente da cidade que eu tô, eu tenho um conforto de saber que eu posso encontrar um lugar para trabalhar, sabe? Eu acho que mais do que com a fisioterapia mesmo, né? Que já exige um pouco mais ainda de nome no mercado, para trabalhar com convênios e etc. Então, o Pilates ele foi um verdadeiro divisor de águas aí nas minhas escolhas. Depois que eu terminei, que eu comecei a trabalhar com Pilates, eu tinha uma paixão pela fisioterapia desportiva também durante a graduação. Eu desenvolvi alguns trabalhos, né, na ortopedia, no setor de ortopedia e traumatologia e gostava de mexer com atleta, tinha muita curiosidade para saber. Então, eu fiz uma pós-graduação em Londrina, inicialmente, em ortopedia e traumatologia desportiva. E depois que eu concluí essa especialização, né, eu comecei uma outra, fiz um processo seletivo aqui na Unesp, aqui em Prudente, né? Eu sou formada em Assis, minha família é toda de Assis, então durante esse processo seletivo eu acabei me mudando para Prudente e até agora eu tô aqui. Então, depois que eu terminei essa especialização em fisioterapia desportiva, eu me interessei pela docência, né? Era um projeto que eu tinha, assim, uma idealização, né, profissional. E aí eu já ingressei no laboratório de fisioterapia desportiva daqui da Unesp mesmo. Foi onde eu tive a oportunidade de entrar no mestrado com minha orientadora. E a minha orientadora, ela é sensacional, porque ela deixou que eu trabalhasse no meu mestrado com aquilo que eu gostava muito, que era o Pilates. Então, isso foi uma coisa, assim, sensacional. Trouxe para esse período, né, do estrito sensu, que é uma fase muito, muito difícil mesmo para quem está, né, dentro, porque a gente é estudante, mas a gente é profissional, e aí, como que... Então, é uma fase aí de mudança muito difícil, e graças a Deus foi tudo muito tranquilo, porque eu trabalhei com Pilates. Foi uma coisa que eu gostava muito, sabe? De mexer. Então, durante o meu mestrado, eu desenvolvi alguns trabalhos, né, com o método Pilates, incluindo esse trabalho que o professor Zaki mencionou, agradeço muito, que é um protocolo, né? Um protocolo de Pilates que a gente desenvolveu, pensando aí no desenvolvimento de ensaios clínicos.
randomizados. Então, ele tem uma metodologia bem assim, completa, sabe? Com uma qualidade metodológica muito legal, muito bacana para seguir. E pensando aí nesse monitoramento, né? De cargas para o Pilates. Porque a gente sabe que o exercício resistido, de uma forma geral, a gente tem uma certa periodização, né, na academia, na musculação, ou até mesmo no exercício aeróbico. E no Pilates a gente não vê isso na literatura. Então, além de muitos outros desfechos, né, que o Pilates ele está iniciando aí na ciência agora, por ele ser novo também, né? Então, a gente tem essa lacuna na literatura. Como que a gente consegue progredir as cargas do Pilates? Como que a gente consegue saber que o meu paciente ele realmente se adaptou no nível básico, para eu começar a passar os exercícios do nível intermediário para ele, de uma forma segura, de uma forma confiável, né? Para eu trabalhar aí com indivíduos tanto saudáveis, que foi a minha população, né, que eu trabalhei por ser da fisioterapia desportiva. Então, eu tenho um subsídio para trabalhar com atleta e tenho também uma segurança para trabalhar com cardiopatas, com pacientes idosos e tudo mais. Então, pensando, né, no Pilates como uma atividade física que envolve diversas populações, aí a gente pensou nesse trabalho, nesse projeto. E o meu doutorado eu dei continuidade nessa pesquisa, né? Então, agora eu estou avaliando esse protocolo, eu apliquei o protocolo na prática, né? Fiz um ensaio clínico randomizado e agora eu estou colhendo os frutos desse protocolo aí. Eu pretendo defender, tá falando em 2023, mas se Deus quiser, em 2021 eu já defendo, tá? Eu não pretendo ficar muito mais tempo aí nessa vida de estrito senso, que é muito, muito difícil mesmo. Outro artigo que a gente desenvolveu também com Pilates e está para publicar, para sair a publicação, assim que sair eu vou divulgar também para vocês, vou passar nas redes sociais, como o professor já falou, não tenho muito dom para isso ainda, mas é um projeto, uma revisão sistemática com meta-análise que a gente desenvolveu também com o método Pilates para avaliar a composição corporal de indivíduos. Tá? Então, a gente avaliou tanto indivíduos idosos como jovens adultos, então foi bem bacana. Assim, o resultado, a gente sabe que é difícil a gente ter um resultado bom com poucos artigos, poucos estudos ainda, né? Que ainda não tem muito estudo sobre Pilates, mas ficou um trabalho muito legal e a publicação tá quase saindo. Bom, então durante esse meu percurso aí de Pilates, né, eu conheci algumas pessoas que me influenciaram, pessoas muito, muito bacanas, assim, que eu conheci. Então, tem o professor Kellner, que eu fiz um curso com ele de Pilates. A professora Amanda Brás, que também eu fiz o curso do Neo Pilates, né, que é uma pioneira aí do método Neo Pilates, que ela realiza exercícios circenses, né, bem elaborados aí, e consegue conciliar com o método Pilates, e a Colin Gray, que foi uma pessoa também muito influente para mim, que ela tem um livro, né, de Pilates com bola, e eu conheci ela no congresso que eu fui, internacional de Pilates, e fiz um curso com ela também, que foi muito bacana. Bom, então, só contextualizando, né, esse tema aí que a gente vai falar um pouquinho, como o professor Isaac falou, o momento atual é um momento muito difícil que a gente está passando, né, a gente obrigatoriamente estamos mudando nossa rotina, o nosso estilo de vida, e isso tudo a gente não sabe, né? Até quando que essas mudanças elas vão ser necessárias. Então, a gente precisa se adaptar nesse momento atual. Em vista, né, dessa quarentena, desse isolamento social que a gente está vivendo, que está transformando toda a nossa rotina, né? Então, a gente está ficando em casa a maior parte do tempo, quem não tem como está trabalhando, né? Mas a maioria das pessoas aí está no momento fazendo
o home officer, né? Eu sou uma delas, inclusive. E assim, essas pessoas, todo mundo, né, tá tendo aí um estilo de vida muito sedentário. Porque se for para pensar, a gente só tá trabalhando, comendo e assistindo live no YouTube, né? Que é o momento que a gente tem aí de distração, é o momento que a gente consegue se distrair um pouco desse problema todo que a gente está vivendo. Então, pensando nesse estilo de vida, né, que a gente está adotando, que as pessoas estão adotando, inclusive os nossos pacientes, né, da fisioterapia, a gente precisa pensar em como que a gente pode nos manter ativos, né? Ainda para a gente não perder, para a gente não ter toda a regressão, né, de um treinamento ou toda a regressão de um tratamento que eu tinha com o meu paciente. Além disso, né, a gente tem que pensar que todo esse caos que a gente está vivendo, toda essa rotina aí que a gente está vivendo, ela desencadeia uma série de problemas, né? Tanto psicológicos também, né? Então a gente tem que dar essa atenção que é muito importante. A prática da atividade física, ela previne uma série de problemas psicossomáticos e tudo mais, e isso já é bem consolidado na literatura. Então, a ansiedade e a depressão, né, elas acabam se tornando cada vez mais comum nesse momento de isolamento. E a gente precisa ficar atento, né, tanto com a gente mesmo, quanto com os nossos alunos. Aqui eu trouxe um estudo, uma pesquisa, né, realizada, que está no site oficial da FIFA, que eles avaliaram entre 22 de março a 14 de abril 1.602 atletas em confinamento na Inglaterra, na França, na Austrália e nos Estados Unidos. Esse estudo ele mostrou, então, que de 468 jogadoras de futebol profissionais, né, 22% elas responderam que já estavam apresentando algum sintoma de depressão. Então, com isso, a gente consegue perceber o tanto que uma pessoa que já é fisicamente ativa, né, uma pessoa que tem um estilo de vida ativo, ela acaba se decaindo nesse período difícil, nesse período de crise que a gente está vivendo. E o que a gente pode fazer? Nós, como profissionais da saúde, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso paciente a ficar ativo, a manter eles ativos, né? Então, a gente tem a proposta, né, dos treinos online, que a gente está vendo aí, né? As lives de treinamento, né? Aqui eu peguei o treino da Anitta. E aí, vocês acham que é seguro essa prática? É tranquilo? Eu assisti o vídeo, né, professor? Parece ser bem tranquilo, realmente, né? Com o Pilates, o Pilates ele é um pouco diferente. A gente consegue ter aí uma concentração maior, porque é exigida pelo método. Então, se o aluno ele tem essa consciência toda dos princípios do Pilates, com certeza ele vai ter uma preocupação maior na segurança de executar a técnica. Então, os treinamentos mais funcionais e etc., que a gente vê, a gente tem um certo risco maior, né? Porque exige uma capacidade cardiovascular um pouco maior do que um treinamento de Pilates, que a gente considera como um treinamento de intensidade moderada, tá? Então, pensando nisso, o que é necessário para a gente proporcionar, né, essa segurança nos treinamentos online? Então, a gente tem que ter, né, exercícios que estejam no seu nível físico, né? Procurar realizar os exercícios com segurança, aumentar cargas de treinamento ou experimentando posicionamentos novos com muita cautela, né? Então, sempre que for para mudar essas cargas ou que for para mostrar um exercício novo, né, do Pilates, meu paciente nunca fez esse exercício, será que é um momento agora de eu passar um exercício muito elaborado para ele fazer sozinho em casa? Diminuir a carga ou adaptar o posicionamento caso não consiga realizar as atividades propostas.
E o mais importante que eu considero é ter autonomia sobre o nosso corpo. Então, a consciência corporal, né, no método Pilates, ela é fundamental, na minha opinião. Ela é o básico, né, que a gente precisa ter para que a gente consiga executar essa técnica da forma mais segura, independente de estar fazendo a domicílio, né, atendimentos domiciliares, quanto dentro de uma clínica. E será que no Pilates, né, como que a gente consegue realizar o exercício do Pilates sem estar no ambiente de Pilates, sem ter os aparelhos de Pilates? Então, a gente consegue realizar esses exercícios pensando aí na quantidade de exercício do mat Pilates. Então, a gente tem 37 exercícios diferentes que não são necessários nenhum tipo de recurso, como acessórios, né, como bolas, elásticos e tudo mais. São exercícios básicos, né? São os exercícios base do Joseph que ele deixou publicado para a gente. Então, através desses exercícios, os outros eles foram evoluindo, eles foram crescendo, as adaptações também foram surgindo. Então, esses exercícios, a gente consegue passar para os nossos pacientes. Então, essa primeira pergunta respondida, né? E sem o contato físico com o paciente, como que eu vou proporcionar para o meu paciente um atendimento de Pilates por vídeo, né? Teleatendimento que fala, né? Sem ter um contato físico com o meu paciente, porque a gente sabe que o Pilates, ele necessita desse contato físico, né? A gente necessita sempre tocar para lembrar de crescer a coluna ou contrair o abdômen. Eu pelo menos tenho muito disso, assim, né? Eu sempre tô lá, arrumo a escápula, toco na escápula, meu paciente às vezes já é automático, a gente consegue ter um controle do nosso paciente muito maior com esse contato físico que a gente tem. Então, como que a gente conseguiria fazer isso por meio do teleatendimento? Então, a gente precisa saber, né, que o nosso paciente, ele consegue entender o que a gente fala, ele entende o nosso comando de voz. E o nosso comando de voz, ele precisa ser muito eficaz, muito preciso, para que seja fácil do meu paciente entender aquilo que eu estou falando. Então, geralmente, se eu já atendi esse paciente anteriormente, ele já vai conhecer todos os meus comandos de voz, ele já vai estar familiarizado com tudo isso. Então, vai ser uma coisa bem mais tranquila, né, que para a gente executar. E sem o controle do ambiente, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter uma certa segurança, né, do paciente. Eu tenho que verificar as estruturas, se elas são apropriadas, né? Se o meu paciente, ele está num ambiente seguro, não muito liso, se o colchonete do meu paciente não vai machucar as costas em determinado exercício. Então, todo esse controle do ambiente, né, a gente precisa ter até por meio da orientação mesmo, né, dos nossos pacientes. Então, a gente precisa explicar para eles, educar, como o professor Zac falou, a gente precisa mostrar a necessidade, né, de todas essas cautelas, dessas precauções e cuidados que eles devem tomar durante a execução da técnica. Deixa eu passar. Certo. Então, pensando também aí numa forma da gente facilitar esse teleatendimento que a gente está fazendo, a gente precisa também pensar em prescrever um treino fácil, né? De fácil reprodutividade do meu paciente, e que isso não se torne também um treino monótono, né? Um treino chato. Então, a gente também precisa ter um pouco aí de criatividade na hora de elaborar as aulas que eu vou passar para o meu paciente. E como que eu vou poder supervisionar a intensidade dos exercícios que eu estou passando para o meu paciente? Então, a gente sabe, né, já é consolidado também na literatura, que para uma prática segura de uma atividade física, de um exercício físico, alguns parâmetros eles são utilizados para o controle da intensidade e do risco associado desse exercício. Então, a quantificação da sobrecarga cardiovascular associada ao exercício é uma das técnicas utilizadas no sentido de proporcionar segurança na sua prática, por meio da frequência cardíaca, por exemplo, né? Opa.
Então, para prescrição de exercícios resistidos, como o Pilates, assim como para prescrição de exercícios como os exercícios aeróbicos na esteira, o acompanhamento de algumas variáveis fisiológicas, como a frequência cardíaca e a pressão arterial, elas também são úteis para essas abordagens, né, para essa segurança do meu paciente. Pensando, né, que eu não tenho só pacientes super saudáveis, pacientes que nunca tiveram nenhum tipo de doença, né, cardíaca, nenhum comprometimento físico. Além disso, o monitoramento preciso da carga interna que o paciente está realizando para avaliar o comportamento desse exercício no corpo deles. Mas como que a gente pode fazer isso à distância? Então, esse monitoramento que eu vou propor para vocês é um monitoramento muito visto já pelos personagens, né? Pelo treinamento de musculação, né? Pelo treinamento aeróbico, eles já fazem essas periodizações, principalmente atletas de alto rendimento, tá? Então, essas periodizações, elas já são comuns nesse âmbito esportivo, e eu quis tentar falar, eu pensei, falei assim, se funciona tão bem, é uma coisa tão boa, tão legal, tem várias evidências científicas que são muito legais, que mostram os resultados bacanas, os benefícios desse monitoramento, por que não eu colocar isso no Pilates? Que apesar de exigir uma intensidade moderada, ela também pode apresentar risco, né? Se eu executar de forma incorreta ou se o meu paciente não tiver o preparo para aquela intensidade que eu for proporcionar para eles. E aí eu mostro para vocês uma dessas ferramentas que eu posso utilizar para trazer esse monitoramento, tá? E a ferramenta mais fácil, mais legal que a gente tem em mãos é a percepção subjetiva de esforço. Então, o Foster, né, que é um autor aí muito citado, e colaboradores, eles propuseram em seus estudos um método não invasivo de baixo custo e fácil aplicação que utiliza a percepção subjetiva de esforço para o controle da carga interna durante as sessões. Então, o monitoramento durante as sessões, essa percepção subjetiva, esse PSE que a gente chama, ele pode proporcionar um monitoramento da intensidade dos exercícios durante as sessões, e também ele vai avaliar a carga interna do meu treinamento. O quanto que o meu treinamento ele foi eficaz, né? O que eu posso fazer na próxima semana? Para o meu paciente, para eu conseguir aí ter uma adaptação do meu paciente, para eu conseguir progredir com ele. Os participantes, eles escolhem o descritor e o número que melhor traduzem o seu estresse. Então, aqui do lado eu trouxe a escala, né? Essa é a escala Foster, que a gente chama, é o CR10. Ele é uma adaptação da escala Borg. Não sei se todos se isso já é bem comum, se vocês já utilizam essa escala. E essa escala Foster, ela facilitou um pouquinho mais para a gente utilizar durante os exercícios, né? Porque a gente tem uma série de continhas aí que a gente faz para a gente entender melhor sobre essa intensidade, tá bom? Então, para eu avaliar, para eu realizar um monitoramento durante as sessões, então eu posso perguntar para o meu paciente a cada 5 minutos, né? Ou então a cada exercício que ele executar, como que ele está se sentindo em relação à escala de percepção de esforço. Aqui eu trouxe a escala Borg, né? Que eu falei anteriormente. Ela foi adaptada na escala do PSE do Foster, né? O CR10 que a gente utiliza. Então, sendo 0, nenhum esforço, e 10, esforço máximo, quanto que o meu paciente ele está se sentindo cansado, né? Como que ele está se sentindo em relação àquele exercício que ele executou. E aí eu vou anotando, tá? Para eu ter aí um padrão, né? Um controle de como que está sendo os exercícios que ele está realizando. Então, a gente tem que pensar de forma individualizada, né, do paciente, a gente tem que saber que existe a individualidade biológica dos indivíduos, né, do paciente, e a gente tem que tentar manter o valor, né,
com o valor preditivo, aí um valor que a gente sabe que o meu paciente ele pode estar executando, um valor confiável, né? E aí eu tento manter esse valor como? Podendo aumentar a amplitude de movimento dos exercícios, posso aumentar o meu estímulo, né? O estímulo do Pilates, concentra, contrai, porque às vezes o paciente ele esquece, aí o exercício fica super fácil, né? Então, dessa forma, a gente consegue um esforço muito bacana do meu paciente, tá? E além, né, do monitoramento durante a sessão, como eu falei para vocês, a gente consegue ter um controle da carga interna desse treinamento que o meu paciente realizou. Então, isso serve para a gente poder fazer uma periodização, né, de um treinamento de Pilates. Isso já é realizado com qualquer tipo de outros treinamentos, como eu falei anteriormente, né? Então, o que que é? O que que é a carga interna? O que que é essa palavra, quando eu falo em carga interna, né? Então, vamos pensar primeiro na carga externa. Então, a carga externa é o produto entre séries, repetições e os pesos dos exercícios. Como exemplo, no Pilates, as molas, os pesos, as amplitudes de movimento, né? Tudo aquilo que eu consigo aplicar no meu paciente. E a carga interna é a relação do indivíduo com a percepção do esforço em virtude dessa carga externa que eu propus para eles, tá bom? E aí, como que a gente pode realizar esse controle da carga interna, né? Então, a gente precisa pensar aí que a gente vai fazer uma periodização dinâmica para o meu paciente, como eu falei para vocês, para não ter uma monotonia das sessões, né? Para eu não ter também risco de overtraining, por exemplo, que a gente consegue ver mais na musculação, tá bom? Então, esse PSE, né, essa percepção subjetiva de esforço, a gente aplica também depois de 15 minutos que finalizamos a sessão do método. Então, o meu paciente terminou tudo, tá? Incluindo o aquecimento que eu posso ter feito com ele. Então, toda a sessão finalizada, meu paciente vai descansar por 15 minutos. E aí eu vou perguntar para o meu paciente com essa escala, que está aqui do lado, né? CR10, como foi o seu treinamento? Como foi o seu treino? E o meu paciente ele vai falar qual que, né, o valor que melhor classifica essa sensação, essa percepção dele. E aí eu vou utilizar essa percepção, esse valor que ele me deu, e vou multiplicar pelo volume da sessão. O que é o volume da sessão? É o tempo de treinamento. Então, eu vou cronometrar, né? No começo, ele começou 5 horas. Ele acabou a sessão 5h55. Então, foram 55 minutos de sessão de exercício. Então, o volume da sessão é 55 minutos, tá? E aí, o resultado, ele vai surgir para a gente em unidades arbitrárias. O que significa unidades arbitrárias? Quando eu falo em unidades arbitrárias, é porque não existe nenhum registro dessa unidade de medida, tá? Não é que nem o quilo, por exemplo, centímetro e tudo mais. Então, a gente fala unidade arbitrária porque ela não tem um registro no Sistema Internacional de Unidades. E aí é por meio dessa conta aí que a gente vai realizar no final da sessão, a gente consegue avaliar a carga de treinamento da semana total, tá? A carga de treinamento média diária, a monotonia da sessão e o training strain, tá? Tá aqui essas duas últimas variáveis, elas vão mostrar pra gente o quanto que está sendo, o quanto que o meu paciente está se adaptando a esse treino, tá bom? Então, aqui eu fiz um microciclo para vocês entenderem, tá? Um pouco mais de como que a gente realiza essa carga. Então, eu coloquei aqui os dias de treinamento, tá? Então, vamos supor que o meu paciente, ele fez, né, o Pilates de forma virtual. Segunda, quarta e sexta. 3 dias da semana. Ótimo. Então, eu vou monitorar esses 3 dias da semana, tá? Como a gente vai fazer aí uma carga semanal, a gente vai
incluir os dias, né, os dias de descanso dele, né, os day off, que a gente chama. Então, a gente também vai incluir a terça, a quinta, o sábado e o domingo nessa conta, tá bom? Então, eu vou ter lá uma tabelinha, vou marcar, então, na segunda-feira, ele realizou 50 minutos de exercício e no final, 15 minutos depois do exercício, ele me falou que a percepção dele foi de 4. Então, beleza. Então, eu vou multiplicar 50 vezes 4, 200. Essa foi a carga de treinamento da segunda-feira. Tá bom? Então, isso eu vou realizar em todas as sessões. Tudo bem? E aí, com esses valores, a gente vai conseguir fazer aquele cálculo que eu mostrei no slide anterior, daquelas variáveis. Então, como que a gente vai fazer a carga semanal? Como que eu vou saber quanto que está sendo a carga semanal? Então, a carga semanal, né, ela é a soma de todas essas cargas. Então, a gente vai somar aí, né, todos os dias da semana. A média de carga diária, então, a gente vai somar tudo, e vai dividir pela quantidade de números da semana, né? No caso, 7 dias. E a gente vai utilizar o desvio padrão. O desvio padrão, a gente utiliza para a gente ter, a gente precisa avaliar, né? A gente precisa dessa conta do desvio padrão para a gente conseguir saber a monitoria e pela monitoria a gente saber o training strain. Então, o desvio padrão, ele é uma medida de dispersão que a gente utiliza muito na área da saúde e ela serve para avaliar o quanto que uma variável, ela oscila da média, tá bom? Então, quanto que esses valores, eles estão oscilando dessa média que a gente tem da carga diária, tá bom? Então, o desvio padrão, ele vai servir para isso. Como que eu como que eu faço essa conta do desvio padrão? Qualquer computador que tenha o Excel, a gente consegue colocar a fórmula do desvio padrão, é só colocar igual desvio, que já aparece lá desvio padrão, a gente soma tudo, né? A gente seleciona todos esses valores aqui e ele já vai calcular para a gente o desvio padrão, tá bom? Então, o desvio padrão, ele é 132,94 e aí eu consigo calcular a monotonia do meu treinamento, né? A monotonia desse treino dessa semana, desse microciclo. E aí, como que eu calculo isso? Eu vou pegar a média da carga diária e vou dividir pelo desvio padrão, tá bom? E aí, ele vai me dar esse valor aqui. Então, quando o valor... Aqui a gente tem alguns valores de referência, tá bom? Então, todo valor que for, toda monitoria que for monotonia, que for menor que 2, é uma indicação de um treinamento bom, né? De um treino que o meu paciente apresentou uma boa adaptação, tá bom? E toda monitoria que for monotonia, gente, tá difícil. Monotonia que for maior que 2 é um indicativo ruim para a gente. A gente precisa ver, né, que não está variando tanto. Então, é interessante o desvio padrão, que quanto maior é o desvio padrão, mais ele vai influenciar na monotonia do meu treinamento. Então, quanto mais ele oscilar, tá bom? Desses valores, melhor vai ser a monotonia do meu treino. Então, ele vai responder com adaptação de uma forma muito melhor. E outra medida, né, outra variável que a gente pode utilizar é o training strain, que eu falei para vocês também. Ele vai calcular, então, né, o estresse do treino dessa semana. E aí, a gente vai utilizar a carga semanal, tá, do meu paciente, então a gente vai utilizar 735 e a gente vai multiplicar por esse valor da monotonia aqui, tá bom? E a gente também tem um valor de referência, então os valores que forem abaixo de 6.000 indica pra gente que teve uma boa adaptação. Valores acima de 6.000 indica pra gente aí um perigo de overtraining e tudo mais, tá bom? Então, esse controle que a gente consegue ter durante as sessões é muito legal, é muito importante, e é legal a gente mostrar isso, compartilhar com os nossos pacientes, para eles se sentirem protegidos mesmo, para eles se sentirem seguros durante a execução desses exercícios, tá bom? Do Pilates. É um diferencial, tá, gente, que eu tô trazendo aqui para vocês agora. Então, eu utilizei alguns artigos aqui de referência,
tá bom? Acho que a aula vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem também, eu posso encaminhar para vocês. E esses artigos são os que eu mais cito nesse meu trabalho, nessa minha tese. Tá? Então, aqui tem o artigo do Foster, tem o artigo do Nakamura, que a gente usa muito, artigo do Moreira, e esse artigo do Borg, que é o principal, né? O artigo que descobriu aí da percepção subjetiva de esforço. E esse é o meu artigo que o professor citou, né? É o meu artigo que foi recentemente publicado aí pela Trials, e ele é um protocolo de exercícios. Então, ele pode trazer para vocês um subsídio também, tá? Para prescrição de exercícios do Pilates. Porque eu tenho nele, ele tem em anexo, ele tem o protocolo mesmo, os exercícios, tá? E a gente realizou até essa periodização mesmo, né? A gente conseguiu pegar aí os exercícios básicos, os intermediários e o avançado. A gente estipulou aí que os básicos são mais fáceis, por isso a gente pode aumentar um pouco a quantidade de repetição, né? Então, a gente tem uma quantidade de repetição também já determinada. E, assim, vocês, todos os profissionais, têm autonomia, claro, para realizar o que acha ser fundamental, mas quando a gente tem alguma coisa, né, uma coisa científica em mãos, é legal da gente mostrar que a gente não está falando abobrinha, né, para o paciente. Não, ó, a gente tem aqui evidência. Então, é legal a gente sempre saber, né, os artigos aí que a gente está utilizando. Eu gosto muito da prática baseada em evidência. Eu sou suspeita porque atualmente eu sou pesquisadora, então eu acho que é fundamental a gente focar muito nisso, sempre se atualizando da necessidade que é da gente ter um artigo comprovando a eficácia daquilo que a gente está proporcionando para o meu paciente não está me pagando à toa, ele está me pagando, ele vai ter resultado porque eu tenho embasamento nisso que eu estou fazendo. Então, isso é muito interessante da gente ter, tá bom? É isso, tá, gente? Não sei quanto tempo eu utilizei, eu tentei ser o mais breve possível, porque são muitas coisas aí que eu trouxe, né? E aí eu fiquei um pouco com medo de passar o tempo. Como que foi, Léo? Deixa eu achar aqui vocês. Tranquilo, você clica em... Achei. Show? Eu tô te vendo, vamos ver. Tá, eu tô vendo ainda a sua apresentação. Então, Deixa eu parar a sua apresentação. deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Pronto, consegui. Eu sou uma... Parou? Parou, agora parou. Tá. Então, parabéns. Sou uma dinossauro nessa tecnologia. Como? Eu sou uma dinossauro nessa tecnologia agora que a gente está sendo obrigada a utilizar. Tá tendo que aprender, apanhando. Estou apanhando um pouquinho também. Eu estava aqui, inclusive, apanhando para um novo fone de ouvido aqui que eu estou tentando colocar, mas tudo bem. Então, para ter uma ideia pessoal, né, até abrir para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, a ideia, na verdade, que acho que a professora trouxe é da gente poder, de alguma forma, compartilhar e, com certeza, trazer algo mais parado na hora de você apoiar o seu paciente. Aí me veio uma pergunta, qual dessas ferramentas que você colocou, você consegue utilizar elas como prática no dia a dia? Acho que elas têm um potencial bacana. Eu queria entender a sua experiência, assim. Léo, eu utilizo muito o PSE, porque é um questionário, um papel que a gente imprime, né? Que isso é até... não sei se eu mencionei, mas é interessante do paciente ele ter esse papel em casa, né? Para ele entender. E a familiarização desse questionário, ela tem que estar muito clara para o meu paciente, porque ele precisa entender o que é o esforço zero e o que é o esforço máximo, porque senão ele vai se esforçar um pouquinho, ele já vai responder 10. Então, assim, tudo isso, né, apesar dele ser
muito bem citado, muito bem, ele tem fortes correlações com a frequência cardíaca, tá? Então, por isso que a gente pode utilizar aí o PSE substituindo a frequência cardíaca, que nem todo mundo tem um monitor de frequência cardíaca, é uma coisa cara, né? Que vai exigir aí um dinheiro do paciente ou da clínica. Então, a gente consegue ter a mesma função, né? Que o monitor da frequência cardíaca. Por isso que eu indico o PSE. O que acontece, né? No Pilates, a gente ainda não tem os resultados desse ensaio clínico publicados, tá? Mas a gente pretende aí publicar essa correlação dessas 3 ferramentas. Eu acho que eu falei só da frequência cardíaca e do PSE, né? Falei um pouquinho também da pressão arterial, mas a outra ferramenta que a gente utiliza é a VFC, a variabilidade da frequência cardíaca, que a gente utiliza o polar, e aí é bem mais complexo, porque a gente precisa ter um equipamento aí de R$ 2.000 para a gente fazer essa avaliação. Então, a gente quer mostrar que o polar, né, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que é um padrão ouro aí para a gente avaliar a adaptação do meu paciente, ela tem a mesma função que o PSE, que é um papel, tá? Que eu não tenho custo nenhum com o meu paciente. Entendi. Tiveram algumas perguntas aqui que primeiro quais variáveis para fazer o desvio padrão? Eu acho que nessa, bom, você pode responder se quiser. Então, são os valores do cálculo, né, da percepção ali. Então, eu tive o tempo de treinamento, né, eu multipliquei pelo PSE que eu perguntei, né, então fiz o cálculo aí da multiplicação. Esses valores do microciclo, deixa eu só mostrar lá para vocês entenderem, não vou conseguir compartilhar, né, mas esses valores aí da carga de treino, né, da segunda, da quarta e da sexta, eu vou utilizar como se eu fizesse uma média mesmo no Excel, tá? Se vocês já fizeram alguma vez a média no Excel, é a mesma coisa, só que a gente só vai mudar a fórmula, tá bom? Então, ao invés de eu somar tudo e dividir, a gente seleciona todas essas variáveis aí, esses valores da carga interna aí que a gente multiplicou, e a gente coloca essa função do desvio padrão. Eu não vou saber falar para vocês qual que é esse cálculo exatamente, porque é tão automático, estatística não é muito meu forte, tá bom? Mas eu acho que talvez, não sei se foi essa pergunta, só para ver se eu consigo ajudar. Todos os dados que você fizer, eles têm uma linha que você imagina que ela vai ser a linha normal e que esses dados vão seguir. Mas existe uma variedade de pessoas que podem fugir um pouco dessa linha. Então, praticamente em todos os dados que você coletar do seu paciente, você pode coletar o desvio padrão. Então, seja a idade, seja dados que sejam quantitativos, que tragam números como resposta, certo? Mas, então, e aí a próxima pergunta que é a Nathalie, né, só abrindo parênteses que o professor Zaga aqui elogiando, né, a ciência sendo utilizada para ajudar na prática, mas a Nathalie pediu que a senhora, falasse um pouco do seu artigo. E o PSR a senhora utiliza? Ai, Nathalie, não sou senhora ainda. Pode me chamar de você. Nathalie, qual que foi a pergunta? Se eu utilizo a percepção subjetiva? Não estou ouvindo, Léo. Tá mudo. Ops, desculpa, eu tinha desligado. Se você utiliza o PSR e para você falar um pouco do seu artigo. Eu utilizo, né, no meu artigo, então, na minha prática clínica, será que ela quis dizer, Nathalie? Eu creio Se eu que utilizo? sim. Ela pode nos ajudar. Nathalie, eu utilizo e eu indiquei também, porque assim, atualmente eu tô bolsista no doutorado, então eu não tô atuando mais como fisioterapeuta nesse ano de 2019. Isso foi uma coisa assim que me salvou, tá? Porque se eu tivesse tendo ainda que atender para sobreviver, estaria numa situação aí até mais difícil. Então, essa bolsa do doutorado, ela veio num momento assim
de alívio, porque eu estou trabalhando home officer, né? Estou conseguindo fazer minhas coisas, mas eu não estou mais atendendo com o Pilates, que é uma exigência da pós-graduação, tá? Então, quando a gente tem a bolsa, a gente não trabalha. Então, atualmente, na minha prática clínica, eu não estou mais tendo essa experiência, mas nos anos de 2018 e 2019, que foi quando eu desenvolvi esse protocolo, né? A gente já começou a implementar isso numa clínica era a clínica que eu atendia aqui em Presidente Prudente. Então, minha chefe, né, a dona do estúdio, ela ainda utiliza o PSE para ter um controle aí de alguns pacientes que ela tem cardiopatas, por exemplo, tá? Que é uma coisa bem bacana, ainda mais no início, né? Quando os pacientes eles estão iniciando, é interessante para a gente ver a adaptação desse paciente com os exercícios que a gente passou, né? Para esses iniciantes. Então, se você não conseguir usar com todo mundo, não tem problema. Se você conseguir utilizar para as pessoas que você tem um pouco mais de medo, né? Os que apresentem mais riscos da prática, é uma segurança assim muito bacana que eles vão ter, tá? E é um diferencial também para você. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ah, o Zac também foi nos mesmos eventos que eu. Que bacana. Como é que era o PSR e não PSE? Percepção, acho que ela quis dizer PSE, né? Percepção subjetiva. PSR? Qual que é o PSR? Acho que ela falou PSE. Você, no caso, falou PSE. Ah, tá, é de recuperação. Tá, entendi. Mas é que eu falo PSE, desculpa, é percepção subjetiva de esforço e percepção subjetiva de recuperação. Deve ser a mesma escala, né, Nathalie? Se for, eu acho que eu respondi, então. Não é a mesma Cortou um pouco escala. aqui para mim. Nathalie, eu preciso pesquisar aí para ver qual que era, porque às vezes eu até conheço, mas algumas escalas assim a gente acaba utilizando, mas para recuperação, de recuperação, né? Eu preciso entender, porque eu não utilizo, tá? Essa Entendi. escala. Entendi, perfeito. Perfeito. Então, gente, se tiver mais alguma pergunta, vai colocando aí, mas eu já vou de antemão agradecendo. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho, Alizê, né, do tema, do seu estudo, da sua e trazer para a gente aqui um pouquinho foi bastante enriquecedor. Acho que dá para todo mundo conseguir ter maneiras mais fidedignas e coerentes para poder estar monitorando seus pacientes, seja, né, quando voltar ao atendimento presencial ou quando é o atendimento, nesse atendimento que eu realmente estou fazendo agora, tá? Muito obrigado mesmo. Gente, obrigado a todos. Deve estar rolando alguma live hoje. Vocês, como guerreiros que são, estão aqui, não foram para música. Ainda dá tempo, né, de pegar algo de música agora. E essa aula vai estar gravada, né? Nós tivemos um bem interessante do curso. Por algum motivo, as pessoas acabaram não conseguindo entrar aqui hoje, mas quem veio teve muito conhecimento agregado. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã o link, fica 4 horas disponível para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, e aqueles que se interessarem pelo assunto, você também indicar. Basta entrar no Instagram do Instituto IB e a professora Lizzie vai passar também os contatos dela, da rede Vou social. passar aqui já, Léo. Digita aí para o pessoal ver, que quando acabar agora vocês vão ver logo o vídeo do professor Zac, que foi feito especialmente para vocês, e vão acompanhar a professora Lizzie também nas redes sociais, para poder estar ficando antenado aí e talvez até entender coisas, oportunidades que surgem nessas conversas, são muito interessantes, tá bom? Vou esperar que a professora está digitando aí para vocês poderem pegar o Instagram que ela posta as atividades dela.
Passei meu e-mail também, tá bom, gente? Quem tiver alguma dúvida também, tiver mais algum interesse sobre esses artigos aí que eu passei também, quiser que eu encaminho, tá, para vocês, só me mandar por e-mail que eu estou à disposição. Bacana, bacana, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Só passando para vocês um pouquinho, né? Na semana que vem a gente vai ter uma atividade na terça-feira, que vai ser pelo Instagram Live, com duas enfermeiras falando um pouco do paciente crítico. Nesse momento é algo interessante, né? No dia 6, na quarta, vamos ter uma aula com duas fisioterapeutas falando sobre o tratamento de traumas de face de TMs, tá? Então, vai ter também esse bate-papo. E na quinta-feira vai ser no Instagram uma live com o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Atletismo, que acabou de sair, o Rodrigo Iglesias, tá bom? E aí você tem o Pilates e Evidência, Pilates e Evidência, da Lizier, o dela também o outro, e o e-mail, e do Zac Moreira, chama-se Zac Moreira, tá bom? O Instagram dele, Zac Moreira, e o YouTube dele é... Zac, estou esperando, Zac. O YouTube dele é... Zac. Deixa eu ver aqui em cima se ele falou. Ele botou antes, não foi, gente? Quando ele botou o link, aqui tem uma nova mensagem. O YouTube dele é esse link aí. Você tinha falado o nome da outra vez, né, Zacarias? Você tinha colocado o nome do movimento, não sei o quê, do seu canal. Mover é Viver. Pronto. Com esse nome belíssimo, essa é de hoje. Muito obrigado, gente. Tenham uma boa noite, juízo, se cuidem e até a próxima, viu? Tchau, tchau, até mais.